Bom, pessoal, vamos lá. A mentira do dia: médicos cubanos. Como vocês viram, o governo do PT vai retomar a parceria com Cuba através do programa Mais Médicos, para virem mais médicos cubanos aqui no Brasil. Já foram 1.700 e poucos aí recontratados. E é claro, vocês vão ver nas redes sociais as velhas narrativas de sempre. É dinheiro para manter a ditadura de Cuba, é o nosso dinheiro, fora Lula, faz o L, não sei o quê. Mas como é que funciona o programa dos médicos cubanos? Alguém sabe? Vamos tentar explicar. Ao contrário do que as pessoas pensam, uma faculdade em Cuba não é bem gratuita, porque bem ou mal não existe almoço grátis. O Estado ele tem um custo. Ele vai ter que pagar o salário de um professor para dar aula, ele vai ter que pagar a iluminação, ele vai ter que pagar a equipe de limpeza, ele vai ter que pagar material didático, etc, etc, etc. Algum custozinho tem, então não é tão gratuito assim como as pessoas pensam. Mas o Estado cubano, eles fazem um tipo de acordo com o jovem, parecido com aquele programa do FIES aqui que tinha na época do Haddad. Olha, se você quiser se formar, tudo bem, você não precisa pagar nada. Mas depois que você estiver empregado, você vai ter que pagar um pouco para custear o que você estudou aqui. Tudo bem? Tudo bem. Então o jovem estuda, se forma. Depois que o jovem se forma em medicina, o próprio Estado dá um emprego para ele. O Estado dá duas opções. Olha, você pode trabalhar 5 anos aqui em Cuba, aí uma parte do seu salário a gente vai reter, que é para poder custear o que você estudou, que nós gastamos com você. Ou você pode trabalhar 2 anos no exterior. Você decide. Então o jovem tem essa opção. E esse valor que ele devolve ao Estado é o valor referente ao que o Estado investiu na educação dele. Então é como se fosse uma troca. A maioria dos jovens cubanos eles preferem estudar no exterior. Lembrando que no exterior não é só o Brasil, tá? Não é só o Brasil que tem essa parceria com Cuba, outros países também têm. Agora a maioria prefere estudar no exterior porque o salário do exterior é mais alto. Mesmo eles tendo que repassar uma porcentagem para o governo de Cuba, que eles ficam só com uma parte, acho que é de 30% a 40%, mais ou menos, mesmo assim ainda é 10 vezes mais do que eles ganhariam se trabalhassem em Cuba. O salário médico de um médico cubano, eu acho que não chega a R$1.000 por mês. Enquanto que nesse programa Mais Médico, o salário é 10 mil, tirando a parte que fica para o governo para custear os 2 anos de estudo, 2 anos que é o acordo, ele recebe ainda 3 mil e pouco real por mês, que dá para ele se manter no país que ele está e também dá para ele mandar dinheiro para sua família. Então para o jovem é ótimo, é por isso que todos eles aceitam, ninguém é obrigado, mas todos eles aceitam e preferem trabalhar no exterior, porque no exterior eles vão ganhar bem mais do que eles ganhariam em Cuba, porque eles podem ajudar a família deles e depois que acabar esse período do contrato, eles são livres. Alguns até ficam nos países que querem, porque Cuba não faz questão nenhuma. Ah, Cuba é uma ditadura, amadinha, não sei o que, não. Tem muito jovem médico aí que ficou no Brasil, inclusive, e Cuba não fez nada, não prendeu a família deles, não mandou buscar de volta, enfim, é um bom programa. Agora, no que isso beneficia o Brasil? Isso beneficia o Brasil porque no Brasil tem várias regiões do Brasil onde médicos formados não querem ir. Fazer uma faculdade de medicina no Brasil é muito difícil. Então tem lugares, por exemplo, sertões, rincões, Amazônia, certos lugares do Brasil que nenhum médico formado quer ir. Por exemplo, tem uma vaga para médico lá em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Tem que pegar um avião, depois tem que pegar um barco, ficar 7 dias numa balsa para chegar lá para trabalhar. O cara que é de um centro urbano, ele não vai querer ir para aquele fim de mundo. Tá, porra, me formei em medicina para quê? Vai lá pro meio da Amazônia, pro meio dos índios, exercer medicina lá? Ah, não quero não. Então isso acontece muito no Brasil. Então o Brasil acaba tendo uma carência de médicos em várias regiões, porque médicos formados não querem ir. E não é só nos rincões do Brasil, às vezes nos grandes centros também. Por exemplo, eu moro aqui em São Paulo. Eu moro relativamente perto da Cracolândia. E o posto de saúde aqui mais perto da minha casa, que é um AMA, ele é mais perto ainda da Cracolândia, ele fica na região da Luz, para vocês terem uma ideia. E lá, do lado desse posto, tem uma casa que é um abrigo para mulheres trans, na frente um negócio de alcoólicos anônimos, e ali em frente ao posto e dentro do posto parece uma mini Cracolândia. Tem gente dormindo na rua, tem barraquinha, sabe, gente brigando, noia para tudo que é lado, bêbado para tudo que é lado. É difícil até você ir lá buscar um atendimento médico, porque é muito maloqueiro, vive brigando, sempre tem tal segurança lá intervindo, sabe, é complicado. Então você vê, é um lugar que é bem pertinho do centro de São Paulo, a maior cidade do Brasil, e mesmo assim a maioria dos médicos não querem trabalhar ali. Se é ruim pra gente, como paciente, frequentar um lugar desse, tem que passar pelo meio da maloqueirada até dentro do posto, que dirá pro médico. Ele fala, não, esse lugar eu não quero não. Eu trabalho num bairro mais nobre, esse lugar é quebrado isso daí. Então, muitos médicos não querem. É por isso que esse AMA, onde eu vou, inclusive foi lá que eu descobri que eu tinha trombose, a maioria dos médicos ali são estrangeiros. Ou é venezuelano, ou é cubano, é do outro lugar, porque um médico cubano ele aceita trabalhar num lugar desse.
porque ele sabe que o salário que ele vai ganhar ali é muito mais alto do que ele ganharia no seu país de origem, ele suporta aquilo. Agora, o médico que é formado, por exemplo, um médico que é dos Jardins, por exemplo, que formou em medicina, ele não vai querer trabalhar mais pelunca dessa. Lugar cheio de vagabundo, bêbado, moia para tudo que é lado. Então, infelizmente, o Brasil fica carente de médico. Então, esse programa é para ajudar as duas partes. Na parte do país, a gente ganha com médicos que vão em tudo que é lugares onde os médicos brasileiros não querem ir, inclusive lá os índios Yanomami, né, que as pessoas têm reclamado. Quando começou os casos lá de nutrição, as denúncias na época do governo do PT, o PT mandou mais médicos cubanos para lá. Eles iam, atendiam, ajudavam, davam assistência médica. Depois que acabou esse programa, eles ficaram assim. Então, pessoal, o programa é bom e ajuda ambas as partes. O Brasil se beneficia com médicos que vão em lugares onde os médicos brasileiros não querem ir, e Cuba se beneficia ganhando dinheiro até para poder manter o seu curso de medicina e também formando cada vez mais médicos. Enquanto que Cuba tem, por exemplo, sei lá, cada 100 médicos por habitantes, o Brasil tem 1 por habitantes. Então, você acaba fazendo um pouco de equilíbrio. Acontece que o que a gente vê por aí são narrativas. Ah, mas Cuba é uma ditadura, Madinha, e daí? A gente vai poder mudar a realidade de Cuba? Não. Nosso interesse é só fazer uma parceria na questão de saúde. Agora, que o país é ser ditadura, monarquia, anarquia, comunista, capitalista, feudalista, isso aí não importa, a gente não vai mudar o mundo. A gente só está fazendo uma parceria para ter mais médicos no Brasil. É que esse pessoal, principalmente da extrema-direita no Brasil, eles vivem de narrativas falsas. É a fábula da raposa que eu falei para vocês. Tudo que é bom eles querem destruir. Tudo que é programa minimamente bom que surgiu no Brasil, eles querem destruir. Lei Rouanet é ótima. Podia ter Lei Rouanet na ciência, no esporte, em outras áreas. Não é mamata partista, Madinho. Eles pegam uma lei e transformam como dá a entender para o público, como se o governo desse dinheiro partista, transforma numa coisa ruim. BNDES é bom, gera emprego e renda no Brasil. Não, é dinheiro para financiar o em outros países, Amadinho. Se os Estados Unidos faz isso, China faz isso, ninguém liga. Agora o Brasil não pode fazer. O Brasil tem que ser um país colônia para sempre. Eles criam toda uma narrativa mentirosa de que a gente dá dinheiro para os outros países e a gente paga o calote desses países. E eles acreditam. Cotas raciais. Eles criam toda uma narrativa dando a entender que as pessoas não são preparadas para se formar. Por que não? Por que o negro não pode se formar numa faculdade, numa medicina, ser médico, doutor, advogado, alguma coisa? A gente tem que ser sempre esse país com essa mentalidade escravocrata, de um século atrás? Agora, se depender dessa extrema-direita liberal, entre aspas, o Brasil vai continuar sempre sendo um país atrasado. Tudo que é bom no país eles demonizam. Tudo que é programa que gera um mínimo de avanço para a sociedade brasileira, eles demonizam. Então não dá, pessoal, não caiam nessa, tá? Pesquisem bem, estudem, até porque esse mesmo pessoal que critica o governo de Cuba ficar com uma parte do salário dos médicos, são os mesmos que toleram a rachadinha do Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro ficava até com 90% do salário dos funcionários. O Bolsonaro contratava funcionário, que nem a Calaval, ela nunca pisou um dia sequer em Brasília, nunca saiu do Rio de Janeiro, aquela região que é Rio das Ostras, e mesmo assim o Bolsonaro ficava com quase 90% do salário dela. E aí, por que eles não acham ruim isso? Tá bom? Então tá aí, pessoal. Quem gostou, dá um like. Ajuda a aumentar o alcance da atividade. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.